É comum a gente ouvir dizer que a gente só vai descobrir o que acontece depois da morte quando a gente morrer. Entretanto, há um problema com esse raciocínio. Para a gente conseguir descobrir alguma coisa, a gente precisa do nosso cérebro funcionando. Descobrir é uma capacidade biológica, é uma capacidade do cérebro. Então, na verdade, a gente só tem como descobrir o que acontece depois da morte enquanto a gente estiver vivo. E, na verdade, a gente já sabe. A principal especialização de toda a minha carreira acadêmica é a filosofia da mente. Essa disciplina começa no século XX, propriamente dita, com uma negação do dualismo de substância, a teoria de que a gente tem uma alma. Então, por mais que a gente não saiba exatamente o que é a mente e a consciência ainda, há uma coisa muito fácil de fazer, que é mostrar que o dualismo de substância é falso. Em outras palavras, de dizer que essa ideia de que a gente tem uma alma é bastante equivocada. Então, nesse vídeo eu vou explicar pelo menos 7 razões pelas quais a gente sabe que o dualismo de substância é falso. O primeiro motivo é que, através do estudo de células e tecidos, biologia comparativa, etologia comportamental, a gente sabe que os seres humanos e os animais são bem parecidos em muitos níveis. Quando você fala que o ser humano tem uma alma, você está tirando ele do reino animal onde ele pertence. Em 2012, um grupo de neurocientistas assinou uma declaração da consciência animal, falando que eles possuem consciência assim como a nossa e que eles sentem dores. Não apenas isso, são apenas algumas funções mentais que são diferentes entre mamíferos e seres humanos. A gente pode pensar em algumas, por exemplo, a nossa capacidade de fazer ciência ou a nossa linguagem estruturada com sintaxe, uma linguagem mais complexa do que a gente vê no reino animal, dentro do reino dos animais não humanos. Mas tirando isso, as nossas funções são bem parecidas com as dos mamíferos. Então fica muito estranho evolutivamente a gente colocar uma alma separando os seres humanos do reino animal. Aí alguém pode pensar, bem, uma alternativa fácil é só de dizer que mamíferos têm almas, por exemplo. Ok, seria um bom começo. Entretanto, e se a gente for descendo na escala evolutiva, como que fica isso? A gente teria que dizer que animais como mosquitos, pernilongos possuem alma? Fica um pouco estranho e ridículo, e além disso a gente perde muito do que era para ser o conceito de alma, algo ligado com moralidade, justiça, Como que a gente fala que os mosquitos que fizeram bem vão para o céu, Tudo perde a relevância. Mas a neurociência, a biologia, a psicologia cognitiva já mostraram que esse não é o caso. Em segundo lugar, vem o problema da causação mental. O dualismo de substância descreve a alma enquanto uma coisa sem materialidade, sem ser algo físico. O problema é que o nosso cérebro, que faz parte do mundo físico, e todo o mundo físico em si é conectado causalmente, uma coisa faz a outra coisa acontecer. Essas trocas são trocas químicas, são trocas elétricas que movimentam o mundo. Para uma coisa não física interferir nesse esquema de causação, isso atrapalharia toda a explicação que nós temos da física atual. E então você pode não perceber isso, mas enquanto você está acreditando em alma, você está ao mesmo tempo negando toda a física moderna. Um outro problema da causação mental para o dualismo de substância é onde que ocorre a comunicação da alma e do cérebro. A gente sabe que o cérebro é responsável por nossas funções mentais. E como que ocorre essa comunicação? Onde no cérebro que há uma comunicação com a alma? Isso nos leva ao nosso terceiro problema. Qual é a função da alma e qual é a função do cérebro nessa teoria? Como os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas dores, nossas memórias, nossas personalidades, tudo isso a gente já sabe que está de alguma forma enraizado no cérebro, porque a gente pode ter lesões durante a vida e que a gente perde todas essas nossas capacidades, inclusive nossa personalidade pode mudar com uma lesão cerebral. Então vamos supor que fosse possível a gente morrer e a nossa alma continuar viva.
o que de nós mesmos restaria nessa alma? A gente sabe que a nossa personalidade não restaria, a nossa memória não restaria, a nossa habilidade de pensar não restaria. Então a gente já sabe que sem o cérebro não tem como nada disso acontecer. Então vamos pensar aqui num experimento mental de uma pessoa que sofreu de doenças naturais na infância, sofreu de bullying na escola e por isso ela mudou sua forma de ser. Na vida adulta, ela teve sintomas dissociativos e depois, quando ela ficou velha, ela teve sintomas de Alzheimer. A gente poderia até acrescentar uma lesão cerebral, mas enfim, quando ela morreu, qual dessas personalidades que permaneceram na alma dela? Aquela original antes dela ter problemas, aquela que ela viveu durante a adolescência, as mudanças que aconteceram associativas quando ela era adulta, ou o jeito que ela morreu depois que ela teve Alzheimer? A resposta é claro, nenhuma delas, né? A personalidade dela foi mudando durante a vida e deixou de existir uma vez que ela morreu. Juntando todos esses pontos que a gente colocou, a gente tem mais um problema, que é o seguinte: na gestação, onde que é inserida uma alma? Eu tenho certeza que ninguém acredita que um espermatozoide tem uma alma ou um óvulo. Imagina o desperdício de alma que isso seria, né? Na ejaculação, o tanto de alma que seria perdida. Então teria que ter um momento na gestação onde essa alma seria inserida. E isso não faz o menor sentido, inclusive se a gente comparar a gestação de outros animais, mamíferos, que é bem parecido com o dos seres humanos, inclusive. Esse problema da gestação também está ligado com um quinto problema, que é da explicação homuncular do dualismo de substância. Um homúnculo é um menininho que inventaram que teoricamente já estaria vivo lá no espermatozoide. É claro que isso não é o caso. Mas além de ser falso, de não existir um menininho no espermatozoide, esse menininho mágico também é uma explicação péssima, porque ela teoricamente deveria explicar como que surge um ser humano, né? Mas se já tem um menininho mágico dentro do espermatozoide, então na verdade a gente precisaria ainda explicar como que esse menininho mágico dentro do espermatozoide surgiu. Então essa é uma teoria que não explica. E a teoria da alma tem esse mesmo problema. As coisas que ela visa explicar são mais fáceis de explicar do que a própria alma. Na verdade, você colocando a alma para explicar as funções mentais, você está complicando a teoria, você está acrescentando o elemento mágico e está dificultando a sua explicação. Essa teoria mágica também gera outros problemas específicos. Por exemplo, o problema de contar almas. O dualismo de substância diz que a nossa alma não tem extensão, ou seja, ela não tem espaço no mundo físico. Mas os filósofos perceberam uma contradição lógica com essa afirmação. Se a gente fala que eu tenho uma alma, você tem uma alma, uma terceira pessoa tem uma alma, uma quarta pessoa tem outra alma, a gente está contando as almas. A gente está dando então um tipo de extensão para essas almas. Ao mesmo tempo que é dito que não há extensão, a gente meio que coloca na imaginação uma extensão, né? Um lugarzinho para aquela alma dentro do espaço, né? Que seria perto da pessoa ou dentro da pessoa. Então isso é uma contradição lógica dentro da teoria, o que faz ela ser não somente falsa, mas impossível de ser verdadeira em qualquer mundo possível. Por fim, eu coloquei 7 ou mais razões, porque a gente pode derivar muito facilmente outras razões se a gente for analisar as teorias do senso comum que rodam em torno da alma. Por exemplo, é comum a gente ouvir pessoas falando que escutaram espíritos falando com elas, mas as pessoas que falam isso não percebem a natureza física do som. Quando a gente fala, as nossas cordas vocais vibram e produzem um movimento que é uma onda que se propaga pelo ar. Então, para um espírito falar, ele precisaria ter cordas vocais físicas que movimentam o ar de uma certa forma. Então, enfim, são inúmeros os outros motivos que a gente consegue deduzir com facilidade que almas não existem, e assim a gente sabe que, infelizmente, quando a gente morre, tudo acaba, toda a nossa mentalidade some junto com o nosso corpo. Se a gente tiver essa intenção de viver por mais tempo do que a gente consegue, a única saída é pela extensão da vida, deixando o nosso corpo mais rico, mais forte
alterando ele geneticamente, alguma coisa assim.